Agora vamos iniciar, então, a regra 3, definições gerais. E muito importante, porque essa parte de definições gerais, em vários tipos de publicação, inclusive no RIPEAN, parece uma coisa simples e que você leia assim rapidamente e passe adiante. Vamos entrar nas manobras mesmo, nas luzes, mas a coisa não é bem assim, tá? Essas definições gerais são muito básicas, são muito importantes de serem muito bem entendidas. Elas são os alicerces da casa que vamos construir em cima com as outras regras, etc. Tá? Então, se durante a leitura de uma outra regra, 23, 14, qualquer coisa, tiver alguma dúvida do que se fala, volte à regra 3, leia de novo a definição daquele item, daquela embarcação, o que é embarcação de manobra restrita ou restrita pelo calado, para não ter dúvida na compreensão das demais regras, tá? Então, essa aqui realmente é uma parte muito importante e vamos dar muita atenção a ela aqui. A primeira coisa que fala aqui na regra é embarcação. E já vemos uma diferença, porque aqui fala embarcação, qualquer tipo de embarcação, inclusive sem calado, tá? Embarcações, seja uma balsazinha, né? Um batelão que está transportando combustível, munição, que quase não tem calado nenhum. Também naves de voo rasante e hidroaviões, naves de voo rasante. Sim, uma aeronave de voo rasante. Nós vamos ver chamado Wing and Ground. São aeronaves que utilizam o efeito solo. Quando chegar no ponto nós vamos ver isso direitinho, mas são conhecidos como embarcação também, tá? Essa Wing and Ground. O hidroavião, enquanto estiver taxiando na água, ou decolando, ou ameriçando, né? Ele também é considerado uma embarcação. Somente que o hidroavião, depois que sair de uma certa altitude, adquirir características do avião, voa está mais de 10 metros de altura, aí consegue manobrar, virar à esquerda, subir, etc. Aí virou uma aeronave. Mas quando estiver próximo à água, ou sobre a água ali, é uma embarcação. Tá? Então ele diz, aeronaves de voo rasante, hidroaviões utilizados ou capazes de serem utilizados como meio de transporte sobre a água. Então tudo que tem transporte sobre a água é tido como uma embarcação. E o que é de importante aqui, quando a gente faz uma comparação com a embarcação dita lá no Arte Naval, né, capítulo 1, na Marinha a gente usa a embarcação como sendo alguma coisa de embarcação miúda, né? É uma lancha, um botezinho. Aqui não. Aqui embarcação é o navio, tá? É a nave, é todo mundo, tá? Então embarcação é uma coisa bem ampla e geral. Aqui vemos um exemplozinho de um navio de guerra, tá? Aqui é aproado, mas podia ser um navio mercante. Então isso tudo é que chama embarcação, sem muito mais definições. Aqui, ó, temos barcos à vela. Barcos à vela também são embarcações, só são embarcações à vela. Então embarcação é a embarcação em termos gerais. Quando ele fala embarcação de propulsão mecânica, é toda embarcação movida por meio de máquinas ou motores. Máquina, qual é a diferença? A máquina pode ser uma máquina alternativa, né? Aqueles máquinas mais antigas que movimentavam os navios, ou os motores, motor diesel, turbina, etc, etc. Ou seja, aqueles que têm propulsão mesmo, né? Não é propulsão a vento, não é a remo, propulsão mecânica mesmo. Então, a gente vai ver, embarcação de propulsão mecânica é a mais básica, é a mais comum que a gente vai encontrar nessas regras aí no RIPEAN. Embarcação à vela, primeira coisa importante. Qualquer embarcação sob vela, desde que sua propulsão ou máquina, se houver, não esteja em uso. Porque é muito comum que os barcos à vela tenham um motorzinho pequenininho, porque quando ele entra na marina, né, ele arriou a vela e entra com o motorzinho para ir até o iate, a marina, onde estejam lá, para ser recolhido, ou ficar fundeado, etc, etc. Esse motorzinho, enquanto estiver sendo uso, pode ter a vela, mas se estiver usando a propulsão ou sua máquina, o seu motor, passa a ser encarado como uma embarcação de propulsão mecânica, tá ok? Então, embarcação a vela, só entra nas regras e é entendido como embarcação à vela quando estiver usando o vento como propulsão. A máquina não pode estar em uso. Mas se estiver em uso e a pessoa estiver escondendo, bom, a gente encara como se estiver usando a vela, somente isso, né? Mas o correto é se a embarcação à vela estiver usando a sua propulsão, ela deve indicar a todos que estou usando a propulsão, ok? Então, essas primeiras definições, embarcação de propulsão mecânica, embarcação à vela. Muito simples. Continuando.
Embarcação engajada na pesca. É navio de pesca, é um barco a pesca, tal. Qualquer embarcação pescando com redes, apetrechos de arrasto ou qualquer equipamento, olha que coisa importante aqui. Vou mudar aqui a cor. Que restrinja a sua manobrabilidade. Mas não inclui, por exemplo, isso aqui que é o mais importante, mas não inclui aquela que usa corrico ou outro que não restringe a sua manobrabilidade. A gente vê aqui em alguns filmes, né, aquela pesca de merlin, né, de marlim, perdão, aqueles peixe-espada, etc. O pessoal tem aqueles barcos maiores, né, até ricos, né, e jogam aquele anzol atrás na embarcação, a embarcação vai se desenvolvendo, vai com velocidade e vai pescando. Aquilo é um tipo de pesca de corrico. Ou seja, quando você usa a linha e o navio está em movimento, etc. Esses daí não restringem a manobrabilidade. O navio pode guinar a bordo, a boreste, pode mudar a velocidade. Mas aqueles que estão com uma rede, por exemplo, não. Esse vai ter a manobra bem restrita mesmo. E nesse caso, então, é considerado embarcação em pesca. Vou apagar aqui essas cores todas para ficar mais fácil da gente visualizar. Mas importante, só vale essa definição de embarcação engajada na pesca, não basta apenas ser um barco de pesca. Ele tem que estar pescando de uma forma que a manobrabilidade esteja restrita. Se não for o caso, ele volta a ser encarado como uma embarcação de propulsão mecânica. Ok? Nós vamos ver isso nas regras específicas de barco à vela, principalmente na parte de barco a remo, oh meu Deus, de barco de pesca, principalmente na parte de luzes, né? Aí você vai ver, não, para ele estar usando aquela luz, ele está efetivamente pescando. Se ele está se deslocando de um ponto, saiu do porto para ir para a área de pesca, ele é uma embarcação de propulsão mecânica, tá? E não engajada em pesca. Então, assim como nós vimos que a vela, para ser vela, tem que estar usando o vento como propulsão, a pesca, para ser pesca, tem que estar realmente pescando com apetrechos de arrasto que restringam a sua manobrabilidade. Ok? Hidroavião. Qualquer aeronave projetada para manobrar sobre a água. Esse é muito conhecido, do avião é fácil da gente imaginar o que seja, né? Então enquanto ele estiver navegando, né? Ele acabou de pousar, está indo ali para o cais para desembarcar os passageiros e tal, está navegando em contato com a água, ou está decolando ou ameriçando, tá? Em todos esses casos ele é um hidroavião, é considerado uma embarcação, porque é uma aeronave projetada para manobrar sobre a água. Embarcação sem governo. É a embarcação que excepcionalmente, essa palavra aqui é muito importante, tá? Excepcionalmente, é incapaz de manobrar conforme as regras e manter-se fora do caminho de outra embarcação. Quando a gente fala incapaz de manobrar conforme as regras, não quer dizer que essa embarcação sem governo é aquela embarcação que perdeu o leme. O leme travou, virou uma embarcação sem governo. Não, porque ele pode só com as máquinas reduzir a máquina da máquina ré e manobrar como a regra determina. Então ele não é uma embarcação sem governo, é uma embarcação de propulsão mecânica que está tendo uma avaria excepcional, sem dúvida. Mas ela só pode ser encarada sem governo se, além da excepcionalidade, ela não conseguir manobrar de forma das regras. Digamos que ela perca a propulsão e com isso o leme vai embora. Aí sim, aí ela ficou totalmente sem governo. Se é uma embarcação que lançou ferro para fundear e o ferro começou a agarrar, ela está com a máquina fora, ela não tem propulsão para conseguir se deslocar, virar à direita ou à esquerda, aumentar ou diminuir a velocidade. Aí é considerada uma embarcação sem governo. A excepcionalidade nesse caso seria o ferro não ter unhado, tá? Mas se ela pode manobrar ainda, não é sem governo. Só quando realmente ela não tem mais o que fazer. Nós estamos aqui a amatroca ou a deriva, o navio está de acordo com a corrente. Aí, nesse caso, é uma embarcação sem governo. Ok? Voltando ao assunto embarcação a pesca, o que nós estamos vendo aqui, esse desenho, uma lanchinha simples, o pescador aqui usando o seu anzol com a sua linha aqui, né, para pescar buscar o peixe. Eu sou uma embarcação a pesca, sai do meu caminho. Não é bem assim. Como nós vimos, essa embarcação, ela não tem restrição de manobrabilidade. Ela pode guinar a bomboto, pode guinar a boreste, pode parar a máquina. Ah, mas vai perder a pesca. Tudo bem, corta. No caso de emergência, corta esse fio e vai embora em manobra.
tá? Não é quando está pescando com redes e apetrechos. Nesse caso, sim. Então é bom ter esse desenho para a gente imaginar bem, criar uma figura na nossa cabeça do que é encarado uma embarcação de pesca realmente. Tá? Essa daqui não é uma embarcação de pesca, como o nome está dizendo. O equipamento não restringe a sua manobrabilidade. Então, na dúvida, aquela embarcação de pesca, naquela situação, caiu na prova, o navio estava assim e parecia uma embarcação de pesca. Nós temos que ler no enunciado da questão que embarcação de pesca que ele chama ali. Era uma embarcação de pesca, tudo bem. Mas ela estava realmente pescando com redes ou apetrechos que restringam a sua manobrabilidade? Nesse caso, então ela pode ser encarada como uma embarcação de pesca na aplicação das regras, que aí tem prioridades, né? A pesca tem prioridade sobre a embarcação de propulsão mecânica, assim por diante. Se ela não está restringindo a sua manobrabilidade, ela é uma embarcação de propulsão mecânica como outra qualquer.